Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Independentemente da situação que você esteja enfrentando hoje, saiba que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele vê as suas lutas, as suas lágrimas, as suas preocupações e também os sonhos que você guarda no coração. Por isso, eu convido você a permanecer comigo até o final desta oração. Abra o seu coração diante do Senhor e apresente a Ele tudo aquilo que tem trazido preocupação, medo ou tristeza. Vamos juntos buscar a presença de Deus, confiando que Ele tem poder para transformar qualquer situação e realizar aquilo que para nós parece impossível. Onde você estiver, una a sua fé à minha e vamos orar com confiança, crendo que Deus está ouvindo cada palavra e que grandes coisas podem acontecer quando buscamos a sua presença. Quando passamos por lutas e desafios na vida, precisamos compreender que o Senhor enxerga tudo de uma forma muito diferente da nossa. Deus contempla todas as coisas. Nós não. Deus conhece todas as coisas. Nós conhecemos apenas uma pequena parte. O Senhor vê o ontem, Ele vê o hoje e Ele vê o amanhã. Ele vê as armadilhas do inimigo. Ele vê a nossa caminhada. Ele vê nossas limitações e imperfeições. Ele vê o que existe dentro dos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, Deus enxerga muito além do que nós algum dia poderemos enxergar. Por isso, não devemos esperar entender completamente os caminhos de um Deus que tudo conhece. Não devemos esperar entender completamente os caminhos de um Deus que tudo conhece. Precisamos simplesmente confiar que Deus permanece fiel. Ele está continuamente agindo em nosso favor. Veja, Deus é bom, e sua bondade nunca falha. Ele é bom nos momentos que chamamos de alegres. Ele é bom também nos momentos que consideramos difíceis e desafiadores. Deus é amoroso e continua no controle. Ele não altera os seus propósitos. O amor dele não depende da nossa própria bondade. Ele não muda seus planos por causa da nossa fidelidade. Deus é amoroso e continua no controle. Precisamos nos lembrar de que o seu amor por nós jamais muda. Ele permanece constante em tudo o que realiza. Hoje, quero encorajar você e dizer que, não importa qual seja o problema, não importa como ele se apresente, não desperdice suas forças tentando encontrar todas as respostas. Em vez de buscar respostas, faça aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em Filipenses está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as circunstâncias, por meio da oração e da súplica, apresentem seus pedidos ao Senhor com ações de graças. E a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quero lembrar que muitos dos homens e mulheres da Bíblia que admiramos passaram por grandes provações. Todos eles enfrentaram momentos difíceis. Mas observe que foi exatamente durante essas batalhas que Deus revelou a sua fidelidade. Foi em meio às circunstâncias mais complicadas que o Senhor manifestou o seu poder. Talvez eles não tenham compreendido isso de imediato. Talvez não tenham percebido naquele momento, mas depois ficou claro que o sofrimento que enfrentaram, a dor que carregaram, na verdade, possuía um propósito dentro dos planos de Deus. As Escrituras nos mostram diversos exemplos de pessoas que passaram por situações extremamente desafiadoras e conseguiram atravessá-las tendo Deus como guia e protetor. Pensemos em Moisés. Ele fugiu para o deserto para escapar de Faraó, porque Faraó desejava tirar a sua vida. Porém, o chamado de Deus era poderoso demais. Era forte demais para que ele simplesmente fugisse e permanecesse escondido.
Ele disse ao Senhor que não falava bem e que não possuía capacidade para conduzir o povo de Israel. Mas através da sua fraqueza, Deus demonstrou a sua força. Esther também enfrentou uma grande luta emocional, ao precisar tomar uma decisão extremamente difícil. Ela era uma rainha que tinha ocultado a sua verdadeira identidade, e agora o seu povo corria perigo. No final, ela agiu com coragem, mesmo diante do risco de perder a própria vida. Davi é outro exemplo de alguém que conheceu de perto as dificuldades. Davi fugiu para o deserto para escapar da inveja de Saul. Dentro da sua própria família, Davi precisou fugir do seu filho Absalão, que havia se levantado contra ele. E veja, a lista poderia continuar por muito tempo. José foi traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ana chorou profundamente porque não podia ter filhos. E Jó enfrentou sofrimentos e perdas que pareciam impossíveis de suportar. Entretanto, existiam duas coisas que todas essas pessoas tinham em comum. Elas tinham problemas, mas também tinham Deus. Algumas enfrentavam conflitos familiares, mas tinham Deus. Permaneceram firmes na sua confiança no Senhor. Agora, povo de Deus, a pergunta que faço é esta: ao enfrentar o seu problema, seja qual for o nome dele, seja qual for a forma que ele tenha, você está atravessando essa situação ao lado do Senhor? Enquanto passa por essa dor, enquanto enfrenta esse sofrimento, você continua confiando nele? Você ainda acredita que ele está no controle? Não perca a esperança. Mesmo quando tudo parecer impossível, a palavra de Deus declara que a alegria chega ao amanhecer. Ela também nos ensina que existe um tempo determinado para todas as coisas, e que essa situação também passará. Não permita que aquilo que os seus olhos veem determine a sua fé, mas escolha confiar na palavra de Deus. Você conhece a verdade que a palavra declara. Ela diz que Deus é bom. Ele é uma fortaleza no dia da aflição. Mantenha seu foco nessa verdade, em vez de concentrar sua atenção naquilo que está causando decepção. A palavra afirma: Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Ela também declara: Esperarei no Senhor, confiarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus ouvirá a minha voz. A sua vida está nas mãos do Senhor. O seu amanhã está nas mãos do Senhor. Se a vida o atingir com força e você cair, não é melhor cair nos braços amorosos de Jesus Cristo do que em qualquer outro lugar? Por isso, não permita que um diagnóstico determine quem você é. Não permita que o saldo da sua conta determine o seu valor. Eu precisei falar comigo mesmo e lembrar que tem um Criador que possui um propósito, e que os planos de Deus continuarão prevalecendo. A vontade do Senhor será cumprida. Ele dirigiu os meus passos, e por isso eu não estou sozinho. O meu início e o meu fim são conhecidos por Ele. Os meus momentos altos e os meus momentos baixos são conhecidos por Ele. Eu caminho pela fé, e não pelo que os meus olhos veem, acreditando que o Senhor conhece cada detalhe da minha vida. Os meus dias de alegria serão maiores do que os meus dias de tristeza. Então alcance o ponto em que você possa permanecer contente e em paz para declarar: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Tu disseste: não andem ansiosos por coisa alguma. Tu disseste que conheces até mesmo o número dos fios de cabelo da minha cabeça. Por isso eu me entrego e me submeto à Tua vontade. Tenha bom ânimo, povo de Deus. Ninguém passa pela vida sem enfrentar problemas. Mas existe esperança. Existe vitória para aquele que enfrenta suas lutas confiando no Senhor. Agora, enquanto nos preparamos para nos apresentar diante do trono de Deus, pare por um instante e coloque essa situação que você está vivendo diante do Deus Todo-Poderoso. Perceba que aquilo que parece capaz de destruir você jamais poderá vencer o Deus que sustenta todas as coisas, e você está guardado nele. Portanto,
Seja qual for a situação, não estou diminuindo a sua dor. Não estou ignorando aquilo que você enfrenta. Mas existe algo impossível para Deus? Existe alguma coisa que esteja além do seu poder? Vamos nos aproximar em oração com ousadia, fé e total confiança no Deus a quem servimos. Amado Pai, a Tua palavra declara que para Deus todas as coisas são possíveis. A Tua palavra afirma que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, a Tua palavra nos ensina que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não existem limites para o Teu poder. Reconhecemos e declaramos que Tu és um Deus grandioso e soberano sobre todas as coisas. A Tua palavra diz em Jeremias: Ó Senhor Deus, Tu criaste os céus e a terra com a Tua mão poderosa e com o Teu braço forte. Nada é impossível para Ti. Tu demonstras amor e misericórdia a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado alcancem as gerações seguintes. Tu és o grande e poderoso Deus, o Senhor dos exércitos. Tu possuis toda a sabedoria e realizas obras grandiosas e maravilhosas. Tu observas a vida de cada pessoa e recompensas cada um segundo os seus caminhos. Tu realizaste sinais e maravilhas extraordinárias na terra do Egito, feitos que continuam sendo lembrados até os dias de hoje. E continuaste operando grandes milagres em Israel e em toda a terra. O Teu nome permanece exaltado até hoje. Senhor, eu Te louvo porque ainda hoje Tu és capaz de caminhar sobre as águas. Tu ainda és capaz de chamar qualquer Lázaro para fora do sepulcro. Senhor, Tu continuas sendo capaz de restaurar e curar tudo aquilo que foi quebrado. E por causa de quem Tu és, Senhor Jesus, nós temos confiança para permanecer fortes e corajosos diante dos desafios desta vida. Pai, sabemos que não existe problema tão grande, nem circunstância tão difícil que não possamos vencer quando Tu estás ao nosso lado. A Tua palavra diz no Salmo 40, Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou do poço da destruição, da lama e do lodo. Firmou os meus pés sobre uma rocha e me concedeu um lugar seguro para permanecer. Colocou um novo cântico em meus lábios, um louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão ao Senhor e confiarão nele. Por isso esperaremos pacientemente em Ti, Senhor. Somente Tu podes firmar os nossos pés em segurança. Somente Tu podes estabelecer os nossos caminhos. Pai, é por essa razão que Te reconhecemos em todas as áreas da nossa vida, porque a Tua palavra declara que Tu dirigirás as nossas veredas. Assim nós Te louvamos. Entregamos os nossos fardos em Tuas mãos, porque sabemos que não existe verdadeira vitória sem a Tua presença. Permanece conosco, Mestre. Senhor Jesus, voltamos os nossos olhos para Ti. Olhamos para Ti para que nos ajudes a vencer todas as adversidades. Sabemos que a força necessária para vencer vem somente de Ti, Rei Jesus. Permaneceremos firmes na Tua palavra para sempre. Pai, oramos para que as nossas vidas jamais sejam dominadas pelo medo. Senhor, desejamos viver uma vida de fé. Queremos viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Senhor, reconhecemos que não somos capazes de conhecer completamente o futuro. Tu és aquele que tudo vê. Tu és aquele que tudo conhece. E temos a plena certeza de que o nosso futuro está seguro em Tuas mãos. Eu não preciso compreender todas as coisas, quando conheço aquele que conhece todas elas. Tu és a nossa segurança, Senhor. Nós confiamos e acreditamos que estás sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Tu estás movendo todas as coisas para que cooperem para o nosso bem. Por isso, Pai, pedimos que nos ajudes a não sermos dominados pelo medo, pela ansiedade ou pelas preocupações. Em vez disso, Senhor, ajuda-nos a manter os nossos pensamentos voltados para as coisas do alto, para as coisas eternas, e não para as coisas passageiras desta terra. A Tua palavra declara em Deuteronômio:
E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti? Que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e que sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Pai, ajuda-me para que eu não viva com medo das coisas deste mundo, mas que eu possa temer somente a ti, meu Deus. Eu oro para que eu caminhe nos teus caminhos. Ajuda-me a não seguir os conselhos daqueles que se afastam da tua vontade, nem permanecer no caminho dos pecadores, nem me associar aos que zombam da verdade. Fortalece a minha fé, Senhor. Revigora a minha fé neste momento. Eu peço uma fé firme para que eu possa anunciar Jesus Cristo e testemunhar como Ele transformou a minha tristeza em alegria. Concede-me uma fé inabalável, Senhor, para que eu permaneça firmado na Tua palavra em um mundo perdido, em um mundo que tenta destruir toda a esperança. Permanece comigo, Espírito Santo, enquanto procuro me levantar pela fé e erguer a bandeira do Rei que em breve voltará. Eu oro por uma fé que me capacite a viver segundo a autoridade que me foi concedida por Cristo, conforme está escrito. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Concede-me essa fé, Senhor Jesus, para caminhar nessa autoridade como representante do Altíssimo. Eu bendigo o teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém e graças a Deus. Se esta oração falou ao seu coração e fortaleceu a sua fé, peço que você se inscreva no canal para receber mais mensagens e orações que edificam a nossa vida espiritual. Também compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Você nunca sabe quem está precisando ouvir uma palavra de esperança e receber uma oração neste momento. E eu gostaria muito de orar por você. Por isso, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Escreva aquilo que está em seu coração e estarei apresentando a sua causa diante de Deus em oração. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos e o seu lar. Que a paz, a graça e a proteção de Deus estejam sobre você, hoje e sempre. Fique com Deus e até a próxima oração.